a gente vê que muitas empresas ainda apanham com esse mundo digital, né? Então, Total. com a internet já. Imagina então com o metaverso. Para as empresas deve ser algo muito novo ainda, né? Qual que é a percepção que as empresas têm desse negócio? Se elas já têm alguma, né? Uma impressão. E o que tem de benefício, por exemplo, para a empresa que participa de um negócio como esse, cara? Respondendo a primeira pergunta, Vini, eu acho que a gente não consegue generalizar as empresas no modo geral porque existem níveis diferentes de consciência. Então, por exemplo, às vezes eu vou conversar com um empresário que ele já conhece e ele já está, poxa, eu preciso colocar a minha empresa, porque querendo ou não, por exemplo, a gente tem 400 mil pessoas únicas que passam na nossa plataforma por mês. Cara, essa Nossa, é uma muita gente, avenidona, cara. sabe? É uma avenida incrível, passando gente toda hora. Então, é um canal muito grande de tráfego, de aquisição de clientes, entendeu? Para uma empresa que faz sentido. Então, se ela coloca, a mesma coisa que colocar a sua loja no meio de uma avenida, da Paulista, por exemplo. Então, assim, tem um grande fluxo ali. Então, esse é um caminho. Tem empresários que ele já tem essa consciência, ele já evoluiu no sentido de Mas é uma conhecer esse minoria ainda, né? mercado. É, uma minoria. Tá. Então, e aí tem aquele cara que, existe, ele sabe que existe, mas ainda não percebeu a oportunidade. E tem empresários que é isso? Eu não sei isso. Então acho que depende, vai depender do nicho. Geralmente as empresas que estão mais ligadas a tecnologia, a entretenimento, geralmente elas têm uma propensão mais rápida de enxergar esse mercado. Mas custa muito caro para uma empresa estar inserida, tipo, num mundo como esse, por exemplo? Isso vai depender necessariamente do projeto, do que vai ser feito para cada Não coisa. tem não tem um padrão, uma tabela de preço, Não, assim. não. Entendi. É muito de... Porque varia também, né? Entendi. E aí, por exemplo, assim, o público hoje que consome isso na sua maioria, um público jovem, assim, né? Nosso público ele tem, em média, de 18 a 24 anos. E o segundo maior público ele tem até 30 anos. Então, de 24 a 30 anos. Então, esse é o meu público majoritário ali. E aí o terceiro de 30 a 35 anos. Essa galera. Tem a galera um pouco mais nova também, que não é um jogo que... Como é um jogo de relacionamento, é um ambiente de entretenimento, diminui-se um pouco a quantidade. Às vezes o menino mais novo ele não quer só se relacionar, ele quer às vezes matar o outro, dar o tiro no outro e tal. Quer aloprar, né? Exato. Então Tá, e não pode fazer isso? Pode, só que a cultura do ambiente constrói uma cultura de relacionamento, entende? Isso existe, então eventualmente ali como entretenimento vai ter um médico que alguém se machucou, ele vai lá ajudar, entende? Ou vai ter a polícia que o fulano fez alguma coisa errada, os policiais vão atrás dele. Então tem toda essa ação acontecendo, entendeu? Tá, então é como se você fosse o presidente de um país, mais ou menos. Exato. E aí você... Tá, e como que é construir uma cultura, assim? Porque, imagina, se o cara pode fazer... Tem as leis meio que intrínsecos, né? Tipo, não pode matar e tal. Sim. Então, de certa forma, como você falou, é construída uma cultura ali. O que você aprendeu nesse processo de construir isso? O que você aprendeu, por exemplo, que você falou assim, nossa, acontece dessa forma, as pessoas se comportam dessa forma por causa disso. Teve alguma coisa que te chamou a atenção, assim, que te surpreendeu nesse processo? É muito claro que as pessoas elas vão fugir sempre da dor, assim, na sua grande maioria, e procurar o prazer, né? Então, assim, é a premissa básica ali. Então, acho que a construção dessa cultura, Vini, tem a ver com sempre... Porque eu enxergo que a cultura, ela não é feita em uma conversa, ou em uma ação, ou em uma coisa pontual. Mas a cultura é algo que é construído, sabe? Dia a dia. Dia a dia. Porque eu fiz errado, coloquei a mão na tomada, eu tomei um choque. Entende? Às vezes a criança vai colocar a mão de novo, e 1, 2, 3 vezes. Só que daqui a pouco ela tomou o choque 3, 4 vezes, ela já não. Ela percebe que aquilo não é bom. Então acho que isso tem a ver com cultura. É sempre estimulando, dizendo, cara, isso aqui não é bacana. E assim, em casos extremos, aí a gente tem mecanismos mais
de impedir o acesso à comunidade, porque, querendo ou não, esse ambiente precisa ser um ambiente saudável, precisa ser um ambiente onde as pessoas entram ali e realmente elas se sintam bem e não sofram nenhum tipo de racismo ou qualquer outra coisa desse tipo. E tem uma fiscalização para isso? Como é que controla isso, por exemplo? Hoje em dia, nós temos todo o nosso time de voluntário, tem mais de 400 pessoas no time de voluntários, que é a própria comunidade, as pessoas mais engajadas da comunidade, que se inscrevem e dizem, ei, eu quero ajudar nisso. E aí há toda uma instrução para essa galera, e aí eles nos ajudam no dia a dia, eles têm poderes especiais ali dentro da plataforma, que eles conseguem moderar isso.